Amados, amadas, a verdadeira religião não consiste apenas em cumprir normas, mas em deixar que a misericórdia de Deus transforme o nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta mais um confronto entre Jesus e os fariseus. Os discípulos caminhavam com o Senhor, sentem fome e começam então a colher espigas para comer. Os fariseus imediatamente os acusam de violar o descanso do sábado. Para compreendermos essa passagem, é preciso lembrar que o sábado era um mandamento dado pelo próprio Deus. Era o dia do descanso, era o dia que eles se dedicavam ao descanso, ao culto e também à memória da libertação do povo de Israel. O problema então não era a lei, o problema não estava na lei, mas na interpretação rigorosa que ao longo do tempo havia transformado um dom de Deus em um peso para o homem. Jesus então vai responder com 2 episódios da Escritura. Primeiro, ele lembra Davi, que diante da necessidade comeu os pães reservados ao culto. Depois, ele vai recordar que os próprios sacerdotes exerciam seu serviço no templo durante o sábado sem cometer pecado. Com esses 2 exemplos, Jesus revela um princípio fundamental da interpretação da lei. Deus nunca quis que um mandamento impedisse o bem da pessoa humana. A lei, amados e amadas, existe para conduzir o homem à comunhão com Deus, nunca para afastá-lo da misericórdia. Em seguida, então, Jesus faz uma afirmação extraordinária. Aqui está quem é maior do que o templo. Entenda, meu irmão, minha irmã, para um judeu, o templo era o lugar da presença de Deus. Ao afirmar que é maior do que o templo, Jesus revela sua identidade divina. Nele habita plenamente a presença de Deus. Então, toda a antiga aliança encontra seu cumprimento na pessoa de Cristo. Depois, Jesus cita o profeta Oséias: quero a misericórdia e não o sacrifício. Essa frase não significa que Deus rejeite o culto, a oração ou os sacramentos. A Igreja sempre ensinou que o verdadeiro culto é indispensável à vida cristã. O que Jesus está condenando é uma religiosidade reduzida ao cumprimento exterior de normas, sem conversão do coração. Podemos participar da missa, rezar, conhecer a doutrina e ainda assim correr o risco de nos tornarmos duros com as pessoas, incapazes de perdoar, acolher e amar. Quando isso acontece, amados e amadas, a prática religiosa perde o seu verdadeiro sentido. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós hoje. Deus deseja conduzir-nos à liberdade dos seus filhos. Em Cristo, a lei não é abolida, mas levada à sua plenitude. Amados, amadas, o Senhor não veio retirar o valor dos mandamentos, mas ensinar que toda a lei encontra sua perfeição no amor a Deus e ao próximo. O Evangelho também nos apresenta uma ordem que, inclusive, é muito clara. Quero a misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos chama a viver uma fé que una verdade e caridade. A misericórdia não elimina a verdade, nem a verdade dispensa a misericórdia. No coração de Cristo, ambas caminham juntas. Por fim, Jesus declara: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Entenda, essa afirmação é uma verdadeira profissão de sua divindade. Se o sábado pertence a Deus e Jesus é o seu Senhor, então ele manifesta que possui autoridade divina para revelar o verdadeiro sentido da lei e oferecer o descanso que o coração humano
tanto procura. Daqui então nasce um princípio eterno para nós hoje. Toda prática religiosa que não conduz a um coração mais misericordioso ainda não alcançou sua finalidade. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais aprendemos a amar, a compreender e a servir. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor esteja nos perguntando: sua fé tem aproximado você das pessoas ou apenas feito você julgar mais? Essa pergunta, amados, amadas, merece um exame sincero de consciência. A verdadeira santidade nunca produz arrogância espiritual, produz humildade, compaixão e desejo de conduzir os irmãos ao encontro de Deus. Essa é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. Jesus é o Senhor da nova aliança. Na cruz, ele realizou o sacrifício perfeito que reconciliou a humanidade com o Pai. Pela sua ressurreição, ele nos abriu o caminho da verdadeira liberdade, para que não vivamos como escravos de uma religiosidade vazia, mas como filhos que experimentam e comunicam a misericórdia de Deus. Qual é então a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados, amadas, pergunte-se: tenho vivido minha fé apenas como cumprimento de obrigações ou como resposta de amor a Deus? Depois, escolha um gesto concreto de misericórdia. Perdoe alguém, acolha uma pessoa que precisa de você ou pratique uma caridade silenciosa, lembrando que o culto mais agradável a Deus é um coração transformado pelo amor. Que o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nos conceda a graça de viver uma fé profundamente fiel à sua palavra e, ao mesmo tempo, marcada pela misericórdia que brota do coração de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.